Acho Pronto. que eu tô sem vídeo. Cadê? Cadê meu vídeo? Ah, tá aqui. Vamos habilitar essa câmera. A galera vai gostar aí, meu, de te ver. Olha o menino Agora Jorge aí. Aí, sim. seja bem-vindo, cara. Pela primeira vez eu vou poder começar esse programa com uma das saudações que eu mais gosto na minha vida. Salve, Jorge! Salve, Jorge, seja bem-vindo. Aqui é o mês de mentoria para mestrar. O pessoal ficou felicíssimo quando soube que a gente teria a tua presença aqui no mês de mentoria para mestrar. Deixa eu fazer a abertura básica aqui do nosso podcast, do nosso programa, e já vou puxar você para se apresentar. Então, para você que está chegando agora, o mês de mentoria para mestrar é uma comunidade online onde a gente ajuda, né, as pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG, ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. A gente está na terceira temporada do programa, estamos chegando aos 500 participantes já nessa terceira rodada. Temos mais de 30 trilhas para você aprender, entre trilhas de jogos e de competências, ou seja, você pode aprender jogos novos, ou aprender coisas diferentes, tipo, fazer live de RPG, mestrar terror, que pode servir para vários jogos, né? E uma comunidade aqui no WhatsApp e no Discord, para a gente poder fazer esses papos de voz e trocar ideia durante esse mês aí, que vai do dia 24 de janeiro, já começou quarta-feira passada, e vai até o dia 24 de fevereiro, celebrando o Dia Nacional do RPG. E estamos aqui hoje para dar as boas-vindas a uma celebridade do RPG nacional, cara. Na minha opinião, já falei isso outras vezes, vou repetir aqui, na minha opinião, um dos maiores game designers do mundo na nossa área, que nos brinda por ser um brasileiro aqui junto conosco, por representar a nossa pátria. Jorge Valpassos, parceiro, dá um salve pra galera aí, conta pra galera quem que é esse cara, o Jorge Valpassos aí. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e quem vai posteriormente participar dessa conversa também. Está sendo uma honra, um prazer, uma satisfação estar aqui conversando justamente nesse mês que é dedicado, né, à formação de novas mestras e mestres. O meu nome é Jorge Valpassos e agradeço aqui a oportunidade de poder partilhar um pouco das minhas ludovivências. Eu sou uma pessoa que escreve brinquedos, de inventar histórias, de jogar histórias, e faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio. Tem mais ou menos uns 10 anos já. Eu tenho a felicidade de ter conhecido o Kobe já há algum tempo, há muitos eventos que a gente se esbarra, e é sempre uma troca de energia e de conhecimento muito positiva. O sotaque não me permite mentir, eu sou carioca, né? Falo chiado, então podem brincar, né? Biscoito, essas coisas assim. Eu sou da área de educação, como algumas das mentes criativas de jogos, né? Inclusive a minha relação com jogos veio por meio de pesquisa. Eu sou professor de história da rede pública do Rio de Janeiro, aqui atendendo o complexo do Alemão, complexo da Maré, Morro do Adeus, né, áreas periféricas, e comecei a me enveredar na área de criação de jogos, estudando os jogos enquanto uma metodologia ativa. Aí eu fui, como eu já jogava RPG desde a minha infância, eu fui picado pelo mosquitinho, não é da dengue, não pense que é da dengue, apesar da gente estar com esse momento um pouco delicado, né, em torno da dengue, um mosquitinho da curiosidade, comecei a estudar desenvolvimento de jogos, game design, comecei a fazer cursos e ingressei nesse coletivo, no qual eu já felizmente estou aí para fazer uma década agora, né, 2014. Ele já existia antes da minha presença e lá pelo Lampião tem alguns títulos como Pesadelos Terríveis, Arquivos Paranormais, o Lições, que é o atual vencedor de 2 Goblins de Ouro, de design de regras e o de melhor livro básico de RPG, e teve o Ceifadores, que ganhou do ano anterior de melhor design de regras. Esses são títulos pela editora VEC. Tem o The Loyal, pela Pensamento Coletivo.
tenho trabalhos para o Belregard, que é do Jefferson e do Rafão, que é pela editora New Order, e também tenho Herdeiros dos Antigos e o Magos Lacunares da Torre Púrpura pela editora Chá. Então, já tem aí alguma quantidade, né, de livros de diferentes estilos, e estou aqui para dividir, para partilhar, para a gente ter uma conversa que seja bastante produtiva nesse papo de taverna, né, uma sexta-noite, nada mais agradável do que ter a oportunidade de dividir, de partilhar. Jorge, agradecendo em nome de toda a comunidade por você ter aceitado o nosso convite, estar prestigiando o mês de mentoria para mestrar aqui com a tua presença. A galera estava muito, todo mundo ficou muito feliz quando eu anunciei o papo, assim, putz, que legal que o Valpassos vem, pô. Era um nome que estava faltando aqui, nesses nossos 3 anos de história. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz ainda. A gente já conversou bastante quando eu viajo para o Rio, aí comecei a fazer as viagens para o DOF, né? A gente sempre faz o boteco pós-evento, e é sempre uma experiência tão legal. Mas eu não me lembro de ter te perguntado isso, cara. Eu queria te ouvir, é uma das coisas que a gente sempre pergunta aqui no festival, né? Como é que você começou a jogar RPG e como é que você começou a mestrar RPG? Nossa, essa história é ótima, eu adoro contar, que foi uma experiência muito curiosa. Estava no ensino fundamental, era chamado de primário, né, muito tempo atrás, e um grande amigo meu me convidou para uma festa de aniversário dele. E nessa festa de aniversário eu cheguei, começava tarde, né? De tardinha, ele falou: Ó, vai começar umas 3 horas e tal. Aí fica até a noite, quando é cortado parabéns e o cortar do bolo, né, e bate palma lá pro parabéns, é aquele jeito carinhoso de dizer crianças podem ir embora, já fez muita sujeira, né? Essas coisas, a gente sabe que é assim. São as regras invisíveis, né? A gente vai Isso. falar sobre mestrar, então existem regras invisíveis em várias situações sociais. Uma delas é cortar o bolo do aniversário, que é a regra invisível de, ó, a festa está acabando, vocês já podem ir embora e tal. Mas a festa começou durante a tarde. Quando eu entrei, tinha um quintal, né? Era uma casa, não era um apartamento. Não vamos esquecer que é uma imagem que sempre volta aqui na minha lembrança, que eu notei uma garotada, criança, isso é início dos anos 90, tá? E crianças e adolescentes e pré-adolescentes sentados à mesa com lápis escrevendo folha de papel. Aí eu fiquei falando assim, cara, que coisa chata. O pessoal trouxe trabalho da escola para festa. O que, que é isso que está acontecendo? Essa foi a minha primeira relação com RPG. Eu olhei para aquilo ali e falei, o que que tá acontecendo? Eu vim pra festa errada, música mais baixa, não tava rolando bola, correria, aquelas coisas comuns, né, de festa e tal. Nem sei lá, um videogame ligado, nem nada, uma brincadeira, nem que seja um pique-pega da vida, não tava rolando. O pessoal tava com lápis, caneta, borracha e umas folhas ali. Pra mim era trabalho de casa da escola. Felizmente, um, um adolescente, né, alguém mais velho, que era primo desse meu amigo, que estava fazendo uma passagem de bastão. Foi, talvez por ser da área de humanas, né? Era um ritual ali de iniciação. Tinha um grupo de primos, né, de pessoas mais velhas, que estava ensinando RPG para uma nova, entre aspas, geração, que era a minha e do meu amigo, que estava fazendo aniversário. Inclusive, o presente de aniversário que ele ganhou foi o First Quest, né? O kit introdutório ali do D&D e tal. E nesse dia nós podemos jogar duas aventuras de RPGs que eu só vinha saber que eram um tanto distintos e que havia uma certa divisão, que por muitas vezes há até hoje, algum tempo depois. No dia foi só uma brincadeira e eu fui muito bem acolhido. É uma experiência que eu trago de uma forma muito carinhosa, porque eu tinha ali menos dos menos que 15 anos, com certeza, eu era bem mais novo ali,
devia ter uns 9, 8, algo por assim. E Caramba, ali tinha os criança mesmo. adolescentes, né? Criança, criança total. E a galera mais velha, Kobe, chegou para mim. Não, pode sentar que a gente tem ficha pronta, mas a gente pode te ensinar também. Isso Olha, aqui que é um legal, guerreiro, cara. funciona desse jeito. Foi muito legal. Não rolou aquela coisa de, porque é criança, vamos zoar, porque é um novato e nem nada. Foi muito bacana. A gente jogou ali o AD&D e depois da partida de AD&D, porque a gente chegou 3 da tarde, saiu 9, 10 da noite, a gente jogou GURPS. E foram 2 aventuras, praticamente não teve outra atividade, 2 aventuras de 3 horas, 4 horas cada, algo assim. Na minha cabeça durou 30 minutos cada uma delas, porque eu estava totalmente imerso ali, era tudo fantástico, tudo incrível. Chegava na minha vez, eu realmente podia falar, eu podia dar as ideias, às vezes coisas malucas, rolava os dados, dava errado, mas ninguém virava assim, tá jogando errado e tal, me incentivava, ensinava a tomar as melhores decisões. Foi algo incrível. Então, eu acho que se fosse de uma outra maneira, é, talvez eu não teria o meu apreço tão grande, tanto é que junto a esse meu amigo que fez aniversário e outras pessoas que eram colegas de escola, nós criamos o primeiro grupo de RPG, e ali a gente começou a ter contato com outros jogos também, e a gente começou a jogar. Sabe como é que é criança, né? Quando tem uma novidade, vai jogar todo dia, loucamente, no intervalo do colégio de tarde, é só aquilo Sei, ali. E eu sei realmente como é. foi, não, não vou negar, não vou negar. Só que aconteceu uma coisa que talvez seja um pouco diferente de outras experiências de outras pessoas e que talvez isso tenha sido muito importante na minha formação. Foi o seguinte, esse grupo de colegas ali na escola, a gente se reunia e depois até num SESC aqui próximo de onde eu estou morando agora, e esse grupo, ele dava espaço para que cada integrante pudesse mestrar, pudesse narrar algo que fosse mais o seu estilo. Então, isso gerava quase que temporadas de série, que é do tipo, agora vai ser a vez do Maurício mestrar. Então, o Maurício gostava muito de Dark Fantasy, né? Fantasia sombria, algo nesse sentido. E aí, é, logo depois que terminava ali a campanha, o número de partidas, ele passava o bastão para outra pessoa, e isso gerava meio que uma rotatividade, né, de mestres, e nesse momento, uma determinada vez, chegou a minha vez de jogar, de estar ali mestrando. Então, foi algo muito natural, não foi algo forçado, Kobe. E eu acho que isso é uma coisa legal, que estava todo mundo muito se apoiando. Não, eu não comecei a mestrar logo de cara, eu fui jogar bastante, e chegou uma vez que eu sabia que ia ser minha hora, porque havia essa é, rotatividade e o grupo todo ia junto para uma livraria que vendia livros de RPG, então a gente tinha quase que uma biblioteca nossa, o livro era quase de todo mundo, não era só meu, não era só do Maurício, não era só do Tadeu, era assim, né? A gente juntava os nossos troquinhos para pegar os jogos, aí todo mundo lia, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. E eu comecei a mestrar com um jogo nacional. Isso é uma coisa bastante curiosa, que é um jogo que eu tenho muito carinho, chamado Era do Caos. Nossa, Na década de 90, é meio antigo isso, né? Esse jogo, ele é um jogo de editora fantasia urbana, Acritó. editora Acritó, exatamente, né? Carlos Klimek, Clique. a Eliane Betotti, isso mesmo. E eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, porque ele foi o primeiro jogo que eu consegui ver uma fantasia urbana com cara de Brasil ali, porque a gente tinha muito contato por meio de quadrinho, série na TV, Buffy da vida, algo no sentido, mas no Era do Caos tinha elementos sobrenaturais e de folclore, e de espiritualidade,
temáticas que tinham a ver ali com o Brasil ali da o jogo ele foi escrito na década de 90, final da década de 90, mas ele projetava um futuro. Ele era uma coisa meio o que seria um futuro, uma pegada meio distópica e tal. Por isso o título era do Caos. Então foi assim que eu comecei a jogar e comecei a narrar com esse grupinho que nasceu numa festa de aniversário. Olha que coisa curiosa. Foi bem Que legal. legal, cara, que história divertida. E olha a importância, né, na tua história, acho que o que mais me tocou, assim, foi ver a importância de você sendo bem recebido pela galera quando você veio xeretar o que que era o jogo, né, de você dizer pra eles de: "Olha, o que que é isso aqui e tal", e dar uma olhada, e a galera, meu, te receber de braços abertos, falar: "Meu, senta aqui, vamos te mostrar o que é jogar". Eu acho que isso faz toda a diferença, né, na hora que você é recebido por você está tendo contato com alguma coisa pela primeira vez, né, ou quando você se interessa por alguma coisa, por isso que, acho que é uma responsabilidade muito grande para quem está mestrando pela primeira vez, talvez seja essa de você talvez seja a primeira impressão de muitas pessoas sobre o RPG, né, e a primeira impressão pode não ser a que fica, mas é a que marca, né. E então na tua história foi muito forte isso, achei muito lindo o jeito que a galera te recebeu, assim, e com essa coisa da E distância da idade, que a gente sabe que isso, nessa época da vida isso é um degrau enorme, né, de 9 para 15, cara, é um degrau gigantesco, né. Achei muito legal, assim. exatamente. Você tá com essa galera até hoje? Você Isso, ainda joga com eles? Como é que é a tua amizade com eles ainda? assim, a vida aconteceu, meio que a gente alguns se separaram, vez por outra ainda esbarro com alguns, outros a covid levou, porque a Oh, gente que tem pena. capítulos um pouco complicados, né, na vida também, mas ainda tenho contato, não tão presente com todos, vez por outra jogo, mas é muito gostoso, é realmente muito gostoso e às vezes a gente isso que você falou, né, agora, sobre a responsabilidade, né, de ser meio que uma porta de entrada, e nós 2 fazendo evento e tal, eu fico pensando realmente muito nisso, né. Às vezes, até mesmo a forma que você vai fazer uma pequena correção, eu penso muito nisso, né. Acho que o mestre, né, um bom anfitrião, uma boa narradora, ela não deve ser permissiva ante não apenas comportamentos, mas, burlar determinadas convenções ou regras, mas não significa que a pessoa ela precisa ser corrigida, que o jeito que você vai corrigir é de uma forma ou agressiva ou muito, assertiva. Eu acho que a assertividade é positivo, só que a gente também não sabe qual é a carga emotiva e quais as expectativas que a pessoa está tendo ali na primeira experiência. Então eu tento ser bastante cauteloso e olha que vez por outra, né, a gente vai narrar ali um jogo com a abordagem mais de terror, ou que tem uma temática com mais ação, que você precisa estar ou mais pilhado ali para você estar construindo uma experiência, ou efetivamente apresentando as duras consequências que uma escolha ruim ou uma rolagem ruim de dados tem que dar, tem que pesar ali para estar construindo a atmosfera, mas você pode fazer isso também com delicadeza. Você não precisa, sobretudo quando é em evento, é o primeiro contato que você está tendo com a pessoa, ser visceral para ser o bonzão, o malvadão, a malvadona. "Nossa, eu sou uma pessoa incrível mestrando", a pessoa saiu trêmula da mesa. Longe de mim, a pessoa tem que sair de boa, gente, vamos lá. Ela se ela é aquilo, eh, o tipo de experiência que é o jogar RPG é uma experiência consentida, então se a pessoa vai tremer, ela tem que querer tremer.
não é por uma imposição, né. Então eu fico pensando muito nisso na responsabilidade do primeiro contato, porque literalmente, Kobe, se eu tivesse tido, uma experiência que eu sou professor, então eu vejo muitos adolescentes sendo bastante cruéis, eu acho que esse é o termo, que a gente às vezes, romantiza a infância, a adolescência. "Ah não, mas eles são ingênuos e tal", há crueldade sim, e isso cria uma trava, um trauma que se for o primeiro contato com RPG, a criança não vai querer jogar aquilo de novo. "Pô, vou jogar esse negócio que eu fiquei mal e que eu fui humilhado e tal". E assim, olhando em perspectiva, eu tinha tudo para ser o cara zoado naquela festa, porque eu era uma pessoa nova, né, da outra geração, que eu tinha, chegado há pouco tempo, não era da família, né, era amigo do aniversariante, então a gente pode zoar ele, é essa convenção, né, que existe, né. Eu não vou zoar aniversariante, eu vou até porque a minha mãe é a irmã da mãe do aniversariante, pô, literalmente é meu primo ali, eu não posso Sim. estar humilhando ele, mas o amigo dele posso. Ah lá, ele eu vou. E não, eu fui realmente acolhido ali, meninas, meninos, todo mundo ali super se divertindo. Aí na hora a gente nem nota o quão isso é bacana, mas depois que a gente cresce fala: "Caramba, eu tinha tudo ali para ser o cara totalmente zoado", né, e sem contar que eu ainda verbalizei: "Ah, vocês estão fazendo dever de casa", pronto, né, ainda falou besteira, ainda falou groselha, é ele mesmo que eu vou zoar. E não, né, foi super de boa. Isso é decisivo, né, eu acho que na trajetória na tua trajetória certamente foi decisivo, assim, cara. E essa importância a gente fala muito, essa semana, né, a primeira atividade que a gente disparou essa semana agora falava um pouco disso, né, dessa como é que é essa coisa de começar a mestrar, né, por que mestrar um jogo de RPG, e no que a pessoa está se metendo quando ela se coloca, né, atrás do escudo do mestre, se coloca no papel do escudo do mestre, e uma série de responsabilidades. A gente acabou de conversar com a Nana do Abismo dos Dados, foi um papo muito gostoso onde ela falou sobre ela sente também, como muitos de nós, essa coisa da responsabilidade, né, caindo nos ombros de: "Meu Deus, né, agora eu tenho que dar um show para essa galera aqui, eu não posso, né, ter uma ideia errada, as pessoas vão perceber se eu tentar fazer o jogo funcionar". Né, se e der errado. E eu acho que isso que você traz, da forma como você foi recebido, esse acolhimento, né, a galera, tipo, te falando: "Meu, vem cá, né, olha que coisa bacana, não, não, não é dever de casa, é bacana". Isso fez diferença por muitas vezes já, cara. Eu já vi, como você falou, a gente tá acostumado com evento, você e eu, né, somos narradores de eventos. E no evento é muito claro a diferença que isso faz, assim, né, alguém que a pessoa às vezes veio pescoçar na tua mesa, assim, ela ficou curiosa, porque ela viu uma miniatura ou viu um dado diferente. Somente quando você vai num evento que é fora do ambiente do evento de RPG, né, você vai numa Bienal do Livro, por exemplo, mestrar uma mesa de RPG, ou você vai num evento de anime, ou você vai num evento de videogame, que está muito fora do universo do RPG, né, e aí a pessoa dá uma pescoçada, faz toda a diferença você virar para a pessoa e falar: "Oi, tudo bem? Quer dar uma olhada? Quer saber, né, você conhece RPG?". Só essa chamada que você dá para a pessoa, assim, às vezes é o que ela precisa para abrir uma porta, né, para a vida dela, assim. E eu acho que na tua história ficou isso muito claro, assim. Eu queria te fazer Eu uma acho que pergunta. só fazer Pode falar. um comentário, antes da pergunta, já que a gente está no mês da mentoria, eu coloquei aqui alguns pontos interessantes que eu acho que tem a ver com com o que a gente está conversando nesse momento e que eu acho que é legal trazer para quem está aqui, né, tentando desenvolver Por essas favor. habilidades, né, as competências em torno da mestragem, da narração, e também para quem está querendo ser um jogador melhor. Permitir-se estranhar, permitir-se um distanciamento. Por muitas vezes, quando a gente está numa campanha, a gente, desliga essa chave do "eu tenho que ser uma pessoa cordial",
porque eu já conheço o meu amigo, a minha amiga há 15, há 20 anos. E a gente fica só com essa preocupação, por muitas vezes, quando é no início da campanha ou quando está entrando um jogador novo, uma jogadora nova, e aquele sentimento do: "Ah, eu não vou precisar, sei lá, fazer aqui usar as ferramentas de segurança, porque eu já conheço todo mundo há 15 anos. Eu não vou, ter de revisar essas questões aqui, ver aqui as agendas, os princípios e algumas questões básicas, porque a gente já se conhece há 15 anos. Eu não vou chegar e: 'Pô, gente, está todo mundo na mesma página, vamos fazer aqui o debriefing no final da ali da aventura, vamos tentar se desconectar, vamos trocar essa ideia, vamos fazer um feedback e tal'", porque a gente já se conhece há 15 anos. Então, eu acho que isso que a gente está falando, que são algumas das principais preocupações de quem está mestrando em evento, de quem está narrando, sobretudo fora do contexto, a gente, eh desliga quando a gente está na rotina. E eu costumo sempre, quando eu estou em alguma fala ou workshop nesse sentido, da gente não desligar, isso. É óbvio que você não precisa ficar fazendo a todo momento, mas da gente se manter vigilante e manter um certo estranhamento com a nossa própria rotina, porque às vezes essa rotina da gente estar mestrando e estar narrando, ela está viciada, ela está causando algum tipo de desconforto. E por a gente achar que: "Nossa, eu conheço esse meu grupo de jogo há 10 anos", se eles achassem alguma coisa de errado, eles com certeza falariam comigo. Mas pela natureza assimétrica que a experiência do jogo de RPG você tem mais, constrangimento de estar se posicionando diretamente em relação a quem está no papel da condução da experiência, que isso é quase que sublimado. Então é importante ter esse canal ativo, e aí eu tento até ser um pouco provocativo, talvez mais ativo ainda com quem você já conhece. Justamente porque você fica um pouco anestesiado: "Ah, o pessoal aqui eu já conheço há todo dia, estou jogando com eles e tal", mas aí pode estar sendo gerado algum tipo de problema que a bola de neve só vai crescendo e você nem está vendo. E por muitas vezes rola algum tipo de problema, seja mesmo na compreensão de uma regra: "Ah, vamos usar aqui esse suplemento novo de D&D, que traz algo diferente e tal, e que você domina, você. Às vezes os outros jogadores não, e você acha que está todo mundo na mesma página, você vai tratorando, passa por cima e tal, daqui a pouco você está começando a ver que a galera não está performando legal, não está bacana, e você começa a fazer o quê? Ah, a culpa é deles. Será que a culpa é deles ou eu que estou só tocando para frente, não estou colhendo feedback, não estou nem perguntando como é que as coisas estão acontecendo. É só essa Era esse ponto mesmo, e pode seguir, Kobe. Nossa, ótima dica, cara, é sempre uma escola te ouvir, bicho. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, né, você falou que você escolheu o Era do Caos, né, que é um sistema que eu não ouvia falar faz tanto tempo, né, e dá um negócio, assim, um quentinho no coração de escutar isso, né, falar desse sistema, uma coisa nacional. O pessoal que tá pegando a trilha de terror, gente, vai atrás, é legal, é a história do nosso país, assim, né, você saber que esse sistema existiu, que já teve gente que jogou, muita gente que começou a jogar com isso, Valpassos entre elas, né. Olha o quanto o RPG ganhou, né, com essa entrada dele por esse sistema. E além de tudo é uma boa ambientação, né, lógico, dadas ao contexto, a época em que a gente estava, ali as referências da época, né, uma coisa meio ali acho que tem, não sei, me vem 2 referências muito fortes, assim, aqueles filmes do Corvo, do Brandon Lee, né, eram muito fortes ali naquela a ambientação do Era do Caos, Vértigo, né, os quadrinhos da Vértigo, e o próprio Mundo das Trevas também, né, era muito legal. E essa coisa forte, né, das lendas brasileiras, eu acho que Cidades Invisíveis também do Dracon, né, é uma coisa que caberia de um jeito um pouco menos mais light, né, porque Era do Caos era um pouco mais distópico, mais destruído, assim, mas é legal eu queria que você contasse um pouco, eh,
o que que você faria de novo nessa tua trajetória de começar a mestrar, né, de começar a ter essas mesas, os grupos para quem você mestrou, o que que você repetiria e o que que você faria diferente? Assim, você fala: "Não, isso eu não faria mais, eu faria de outro jeito", assim? Eu acho que uma coisa que eu repetiria é a ideia dessa espécie de rodízio. Eu acho que é muito positivo que um grupo de jogo tenha, de uma forma sem pressão, cada um no seu tempo, mas ter a possibilidade de estar mestrando. E mesmo se a pessoa não se sente confortável para uma campanha inteira, mas uma one shot, esse fim de semana, esse dia de encontro, o que que você quer? Ah, eu gosto de uma pegada de space opera. Então, beleza, vai essa pessoa, essa participante vai lá fazer um one shot de space opera. Então, acho que o rodízio, né, de mestres, eu acho que é uma coisa que eu repetiria. Isso me fez crescer muito, porque uma das coisas que realmente me possibilitou foi conhecer diferentes sistemas, porque é, é muito comum que haja em um grupo de jogo uma pessoa ali mestrando, e aí ela está preparando a campanha e tal, e aí é um investimento de tempo. Eu não gosto de tratar como gastar tempo ou perder tempo, mas você está investindo, né, no seu hobby, naquilo que te proporciona, né, entretenimento, diversão. Então você está ali investindo tempo e para essa pessoa estar ali fazendo todo esse planejamento, essa preparação, ou mesmo um jogo que seja de baixo nível de preparação, mas você tem um investimento emocional, intelectual ali para estar ficando alternando sistemas é um tanto dispendioso. Sobretudo nós, né, que não temos mais o meu tempo quando era criança ou adolescente, temos vidas adultas e várias coisas acontecem. Então, a possibilidade de você ter várias pessoas podendo mestrar, isso é legal para a gente conhecer diferentes sistemas, mas também para que as fronteiras invisíveis que existem entre os papéis que são performados, né, de participante, né, de jogador e de mestre, sejam mais facilmente negociadas. Como eu falei, né, o jogo de RPG, ele tem, enquanto jogo, e aí eu peço perdão talvez por ser um pouco acadêmico ou puxar questões de game design, mas ele tem algumas peculiaridades, algumas especificidades. O jogo de RPG, ele possui as regras que fazem o jogo funcionar, as regras e as mecânicas, mas eles possuem convenções que são convenções, muitas delas não escritas, né, que se dão por meio de procedimentos, e a partir do momento que você tem a possibilidade de estar alternando os papéis, ou de jogador ou de mestre, e experimentando a posição de mestres em diferentes sistemas, isso te dá um repertório muito bom. Aqui, né, no mês de mentoria, tem várias trilhas, e vou pegar aqui duas de exemplo, né? De Chamado de Cthulhu e de Dungeon World, três de exemplo. E D&D quinta edição, três exemplos. O papel de um guardião, ele é um papel de mestre RPG, mas o que se espera, o que nos jogos PBTA tá lá como agenda e princípios, é bastante distinto do mestre de D&D, de um mestre de cerimônias de Dungeon World, mesmo os dois sendo jogos de fantasia medieval. Então a possibilidade de você tá vendo outras pessoas mestrando jogos diferentes e que você possa também jogar ou mestrar esses jogos diferentes, ajuda você a aumentar seu repertório. E é aquilo, né? Repertório te ajuda também a improvisar melhor, a pegar um elemento que é de um jogo, você, isso aqui pode ser interessante para minha campanha, mesmo não sendo necessariamente com aquele sistema. Eu acho que isso é legal, porque
quando a gente joga RPG, tanto no papel ali de assumir um protagonista ou quando você está mestrando, também é um ato de criatividade, de invenção, de se expressar. E quanto mais repertório, a sua paleta de cores é maior, você consegue fazer quadros mais coloridos, né? Você consegue ter mais recursos para narrativa emergente ou mesmo para o planejamento. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de repetir. Agora, uma coisa que eu não faria, o oposto, né? Algo que eu não gostaria de repetir nessa minha primeira experiência ali e tal, é que eu tinha uma relação muito séria com, com o jogo, e deixa eu tentar explicar melhor. Eu levava muito. Não que eu era uma pessoa competitiva, mas se acontecesse algo muito ruim e que era culpa da minha personagem quando eu estava mestrando, quando eu estava jogando, ou que eu tive algum equívoco no planejamento da aventura e tal, eu ficava ruminando, remoendo muito isso, sabe? Tinha uma certa dificuldade de superar. E olhando em perspectiva, a gente existe enquanto erro, né? É, a nossa existência ela é dada por risco. Se a gente só jogasse no seguro, a gente dificilmente seria uma espécie, né, humana e não teria passado pelo processo evolutivo que a gente passou e ainda passa. Então, é, é claro, a gente fica frustrado, mas a gente precisa também estar lidando de uma forma menos, nossa, meu mundo caiu por causa desse erro. É importante, hoje, se eu pudesse, ter um registro de erros, tá ali registrando o que que eu fiz de errado para melhorar e verificar também de uma forma longitudinal. Olha só, eu errei aqui também, mas, sei lá, há 2 anos atrás eu errava muito mais, os erros eram com maior impacto. É não querer a perfeição, mas entender que você está em processo. E talvez pela minha experiência, inexperiência, né? Eu era uma criança que depois foi um adolescente, eu achava que, uau, aquilo ali era o fim do mundo e tal. Eu seria uma pessoa mais tranquila quanto a isso. Hoje eu sou uma pessoa muito mais bem resolvida com essas coisas. Eu sou uma pessoa até, às vezes, um pouco tranquila demais. Eu acho que eu já tomei alguns puxões de orelha, tipo, nossa, você fala muito tranquilo, você tá bem? Você tomou algum remédio? Não, não tô bem, é assim mesmo que eu sou, eu falo desse jeito. Então é isso, é uma coisa que eu mudaria, porque a gente às vezes se cobra demais e às vezes está todo mundo na mesa super se divertindo, você achando, caramba, que horrível. Não, vamos lá, pega o feedback. Será que eu dimensionei bem esse problema ou eu estou superestimando isso que aconteceu? E é isso. Que legal, cara. O pessoal tá se identificando com você aqui na plateia. O pessoal tá falando: "Nossa, muito eu e tal". O Brunão que estava com a gente na taverna ali um pouco antes de entrar, se identificou contigo. E o Grilo deixou 2 perguntas aqui que eu já vou fazer para você, mas eu vou só ler o comentário do Don Jamie aqui. Ele fala assim: lembra que ele viu um pessoal da classe dele na escola, provavelmente, né, montando as fichas e se interessou. Aí prontamente a galera explicou pra ele, convidou pra uma sessão. Aí na época ele ficou meio cabreiro, porque ele ouvia muita besteira sobre RPG, né, a gente passou por um Satanic Panic aqui no Brasil no final dos anos 90, início dos anos 90, na verdade. Mas durante o jogo ele entendeu que o RPG vai além do sistema ou do cenário, que ele pega no companheirismo e o apoio dos outros jogadores. Mesmo sem saber nada, ele se divertiu, lembra até hoje que se divertiu muito, e que o Don Diego foi o primeiro personagem dele que acompanha ele até hoje. Olha que legal. Qual a importância que a gente estava falando, né, o Valpasso, dessa recepção, desse acolhimento, né? Com certeza. E isso, né, de ter um personagem, né, o primeiro personagem e tal. Quem nunca teve lá um arroba com o nome de um personagem de RPG, entrou Não. nas salas de bate-papo que tinha com nome de personagem. Isso era, nossa.
coisa boa isso, com certeza. Clássico, um clássico. O Bruno estava comentando aqui também que ele já quase desistiu da primeira vez mestrando, porque o grupo não soube lidar com a primeira vez dele sendo mestre. Pensou fortemente que aquilo não era para ele. Ainda bem que você não desistiu, Brunão. É Tem uma isso coisa que o aí. Bacinello falou num podcast no café que, cara, eu levei muito para mim, assim, que RPG é sobre as pessoas que estão ali, cara. E não é só a pessoa, como aquela pessoa está naquele dia. Né, então, o elemento humano do RPG, ele é o dentro da receita, é o ingrediente que mais faz diferença, assim. Se uma pessoa que não tá na vibe dentro do jogo ali, ela já dá uma mexida na energia do jogo e tal, então saber equilibrar essa energia e ser honesto, né, com a galera, é muito importante. Entra numa parte humana que isso não é responsabilidade do mestre, né, isso é responsabilidade de pessoas, né, não é do mestre. O mestre pode ser a pessoa que se sente assim, que abre esse jogo, que puxa, mas isso não dá pra gente puxar isso para o nosso colo. Ainda bem que você não desistiu, né, Valpasso? Que todos nós, acho que todo mundo que tá aqui, né, tá buscando se desenvolver mais enquanto mestre, né, enquanto narrador e tal, e a gente às vezes não dá, não dimensiona muito que o ato de continuar fazendo qualquer coisa é o ato de não desistir. É, E a gente naturaliza, às vezes, a continuidade, só que cada um de nós sabe o tamanho do universo que nós somos, né? Então, se a gente está aqui, está gostando de jogar RPG e vai continuar jogando RPG, acho que é para celebrar, sim. Porque a gente está fazendo algo que a gente gosta, que a gente se voluntaria a fazer, está buscando se aprimorar, e não é para achar que é natural. Ah, eu estou jogando, vou continuar jogando. Não, a gente está lutando, a gente tem uma atitude voluntária, porque o normal é a inércia, né? A partir do momento que você quer, abre um livro, tá ali, planeja, chama a galera, divide o lanche e tá conversando com a galera, eu acho que é algo positivo para a gente celebrar. A gente muitas vezes, que agora eu estou entrando já no estereótipo do cara de humanas que celebra a vida e tal, mas acho que é para celebrar mesmo. é lógico que é. Não, mas porque assim, é muito bonito o jogo de RPG, eu sempre me emociono, né? Eu falo muito disso lá no DOF, do ano passado eu falei, né, que quando eu subi lá para pegar o lições, que o prêmio do Lições, né, o Goblin de Ouro, eu falei assim, eu não vou me esquecer disso. É algo muito bonito o jogar RPG, porque claramente aqui eu vejo que é a humanidade. São pessoas que estão juntas, desinteressadas, se não no convívio, no bem-estar, para estar ali jogando uma história. Não é contar uma história, é jogar uma história. E tem uma diferença, porque o contar ele é muito individual, o jogar ele é emergente, acontece, você não sabe para onde vai e você deixa um pouco do seu destino na mão do outro, de forma voluntária, sabe? Isso é muito bonito. Eu acho de verdade, é poético, é algo que eu viro e falo assim, ó, nisso aqui deu certo. Esse, esse macaco emotivo aí, esse primata emotivo que a gente nisso aqui deu certo. Aqui o negócio funciona. E eu realmente acho que a gente tem que celebrar. E a gente tem que celebrar, inclusive, o interesse voluntário de toda essa galera que está aqui querendo mestrar melhor. Ou seja, poxa, tem coisa mais bonita que isso? Até pode ter, mas não nessa noite. Nessa noite dessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, essa é a coisa mais bonita do mundo. Então, pronto. Cara, que magnífica essa fala, bicho. É isso, meu. Ó,
é isso, né? Essa beleza é muito, muito legal. Me emociona muito também te ouvir falar e tudo isso, cara. Você estava celebrando aqui, falando que tá adorando o nosso papo aqui. E uma coisa bacana que eu acho que vale falar também, que a gente fala, pô, insistir e tal, né? Ainda bem que você não desistiu do RPG. E de algum jeito, às vezes, é saber a hora de desistir do grupo, sabe? Eu demorei a aprender isso na minha carreira como jogador, assim, né, profissional e artesanal, amador. Eu ainda moro numa cidade, né, eu tenho o privilégio de morar numa cidade que tem muita gente, então aqui tem muita gente com quem jogar. Agora tem muita gente que mora em lugares que não tem muito com quem jogar, e às vezes pode acabar se violentando, né, jogando com pessoas que fazem essa pessoa passar por experiências que não são tão legais, porque você acha que você não vai encontrar outra pessoa para jogar, você vai encontrar outra pessoa pra jogar, se você não encontrar, você forma essas pessoas, tá. Mas saiba a hora de desistir das pessoas, o RPG você não precisa desistir se você não quiser, porque é uma mídia, né, é uma Isso. plataforma, é um jeito de fazer. Agora, saber a hora de desistir de um grupo específico é muito importante. Na minha trajetória, o ano passado foi muito importante eu saber a hora de desistir de uma galera com quem eu estava jogando e estava me fazendo bem mal. Então, Isso que deixa você essa. falou, né, de formar, eu acho muito legal para quem tá ouvindo. A parte do desistir é, é muito importante mesmo, porque às vezes a gente está enredado, né, e não consegue sair. É difícil, é difícil, mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção na tua fala, que é a ideia do formar. Eu costumo ver alguns grupos de diferentes, ou rede social, conversa e tal, e tem um pouco disso de, mas eu queria ter um grupo de jogo e tal, e não tem ninguém para jogar. E eu me lembro um pouco, talvez, né, de cara de pau, de situações muito curiosas, né? Teve uma vez que eu viajei para o interior de Minas Gerais, numa cidade perto do Governador Valadares, chamada Teófilo Otoni. Meu E cachorro chama que, Teófilo em homenagem a essa cidade. Ele e chama assim, né? Teófilo Antônio, por causa dessa cidade. Teófilo Antônio. E aí tinha exatamente uma cena de RPG estabelecida em Teófilo Otoni, né? É pequena, Mas né? na minha mala, mas na minha mala tinha livro de RPG. E aí era aquilo, ó, conheci pessoas e tal, ó, tem esse jogo aqui, vamos sentar e jogar. Eu acho que isso, né, só para encurtar o assunto, anos depois eu recebo encomendas de livro para mim, chegando no meu inbox, quero ter o jogo e tal, não sei o que e tal, eu mando para pessoas que jogaram comigo anos atrás. Então, meio que eu dei uma semente da cena de RPG de Teófilo Otoni e anos depois veio gente comprar livro do Lampião e tal, do Jorge Valpaz, coisa muito curiosa. E por que eu estou trazendo esse caos aí? Literalmente, né, falando em Minas, tem que ter um caos. Tem que ter, né? Pelo seguinte, porque quando a gente vai é, jogar um jogo que eu chamo de jogo tradicional, um dominó, carteado, e literalmente eu joguei há menos de uma semana canastra, né, e tal, então jogar carta e tal, a gente tem uma certa desenvoltura de falar, vamos jogar aqui um jogo, eventualmente vai ter uma pessoa que não lembra de uma regra ou não sabe jogar, que senta ali e aprende na hora. E eu sinto que o jogo de RPG, ele ainda possui uma aura que acho que a gente precisa desconstruir, no sentido de poder você apresentar para um grupo de amigos, para pessoas que não jogam,
de uma forma muito menos investida de uma certa sacralidade. Vamos sentar aqui e jogar um jogo, sabe? Ah, não, mas RPG demora muito. Todo mundo que está aqui no chat já deve ter jogado alguma partida de buraco ali de canastra que demorou horas. É isso aí. Todo mundo já deve ter jogado ali um dominó várias vezes, sueca, que demorou horas também. Que se você colocar na ponta do lápis, é uma aventura de RPG. War? Só que o Quanto demora a RPG, partida de War? o War, gente, o War, é, banco imobiliário, imagem em ação. Se a gente parar mal ou menos, dá para encaixar ali uma aventura de RPG. E a gente tem um pouco dessa trava do não levar. Leva ali as fichas prontas, uma aventura que você já tenha um certo. Que você já tenha mestrado, ou que você jogou, então você já conhece mais ou menos, e vai levar ali para os seus amigos. Acho que é importante, não apenas pela aquela coisa de não, vou fomentar um novo grupo de RPG, vou plantar uma semente, isso é muito legal. Mas não apenas por isso, é porque vai ser divertido estar jogando com amigos. Às vezes ele só não tem oportunidade. Aí você às vezes fica assim, ah, não vou levar isso aqui não, porque fulaninho de tal, ele não vai gostar de RPG. Não vai, acho que vai, pode gostar, pode não gostar. É isso, é tentar é, formar e levar o RPG de uma forma menos com essa aura do o grande entretenimento superior. Não, leva como o próprio Bacinello às vezes fala, né? Aquele jogo rasteiro, aquele jogo moleque, né? Isso aí. Vamos levar esse jogo. Eu acho que é esse que a gente ama, né? Que a gente gosta. É esse que faz a gente estar aqui gostando tanto do papo. Eu amo aquela brincadeira, a metáfora deles do D&D moleque, né, que eles fizeram D&D moleque, é o futebol moleque. Você não se preocupa Isso se aí. a outra pessoa que tá ali na pracinha, se ela é um jogador de futebol, você chama ela pra jogar bola, né, você Isso fala: aí. "Ó, vamos jogar bola aqui, cara". "Ah, não sei jogar", então faz assim, ó, tá vendo aqueles 2 chinelos ali? Você tem que passar a bola ali no meio, não pode pôr a mão nela. Acabou, é isso, né. Tá vendo esse dado diferente aqui? Ele tem 20 lados. Quando você jogar, torce para dar um número alto. O resto a gente conversa no meio do caminho. Não dá um, se der um ali não é legal. Começa por aí. E vamos que vamos. E é É isso. isso mesmo. Eu sempre dou a receita do como apresentar RPG, né, para as pessoas que sempre alguém me perguntava, né: "O que que é esse negócio de RPG que você joga?". Eu sempre joguei muito RPG, né, eu jogo desde 1993 e eu não tive hiato, né, meus hiatos foram de, sei lá, 2, 3 semanas no máximo, assim, né, geralmente eu jogo tenho hiatos de dias de RPG. E era muito comum as pessoas falam: "Como é que é esse negócio do RPG?". Aí eu pergunto a pergunta que eu faço pra pessoa é sempre assim: "Qual que é teu filme favorito?". Aí a pessoa fala: "Ah, sei lá, Star Wars", né, ou sei lá, Harry Potter, ou Indiana Jones, a pessoa fala um filme lá dela favorito, né. Aí ela fala, sei lá, Harry Potter. Eu falo: "Legal, e qual que é o seu personagem favorito?". "Ah, meu personagem favorito é o Harry". "Ah, legal, e qual que é a tua cena favorita do Harry?". "Ah, minha cena favorita é quando ele tá no campeonato de quadribol e o dragão se solta da corrente". Eu falei: "Então tá lá, você tá no meio da quadra de quadribol, tá com a sua vassoura quebrada na mão. O dragão tá na sua frente, ele tá armando um bote, assim, tá entendendo o que tá acontecendo, você vê a plateia correndo pra tudo quanto é lado, o que que você faz?". A pessoa fala: "Coi quê?". "É, o que que você faz? Vamos lá". Né, é isso, o jogar RPG, né, essa visão de trazer o guia daqui do MMM pra mestrar pra quem quer aprender é essa, você já aprende a mestrar RPG jogando, não tem jeito, né, Valpasso. Com certeza. Com certeza. É aquilo, né? É, você pode ter todas as instruções de como andar de bicicleta, mas só depois que você dá a primeira pedalada que você entende como aquela coisa acontece. Isso é legal. Não adianta alguém tentar te explicar por que que aquelas 22 pessoas estão correndo atrás daquela bola no campo e que aquilo é divertido, você precisa ir lá, correr atrás dela pra você ver que é legal, que é divertido também. Ó,
Eu vou antecipar duas perguntas que o Grilo fez aqui para você ir pensando enquanto eu leio o chat, tem um monte de contribuição legal aqui que eu queria registrar na gravação. O Grilo perguntou assim, ele falou assim, ele quer saber qual foi o seu jogo, né, que você escreveu, que você mais se divertiu criando e por quê? E qual que é o seu jogo que você mais gosta de jogar e por quê? Pergunta de prova ele fez aqui, hein. Quero ver Eu tô pensando, eu tô pensando. como é que você vai responder essa daí. Aí a galera falou um pouquinho aqui de como é que começou a jogar, o Renato falou que foi convidado para jogar numa mesa onde geral já jogava há 10 anos, ele só conhecia o mestre, lembra que ficou nervoso, com medo de fazer besteira, mas aí começaram a jogar, a galera foi super receptiva, que ele perdeu completamente o receio, foi uma das melhores experiências que ele já teve jogando, o Cordone, obrigado Cordone. Falou também que formou a mesa dele com amigos porque queria muito jogar presencialmente, não encontrava uma mesa disponível. Quantos de nós, né, não nos formamos mestres porque queríamos ter com quem jogar, ou queríamos jogar com aquelas pessoas. Eu fui muito isso, eu queria jogar com aquelas pessoas, né? Não era qualquer uma, eu queria as pessoas, não um qualquer. Vários jogos eu já aprendi a mestrar porque eu queria jogar aquele jogo com aquela pessoa, sabe? E o Fosso falou que nunca teve amigos próximos, então já dei mole. Tem uma galera falando que tá procurando grupo. Cara, mesmo mentoria para mestrar é o lugar para vocês formarem grupos, assim. A gente no festival final, vocês vão ver a sessão lencinho que a gente fala, que a gente se emociona e chora no final do que é isso. Nossa, encontrei uma mesa, estamos jogando, ou jogamos o ano inteiro, desde o ano passado, e o grupo jogou e pá. Muito legal ver essas histórias, vocês vão encontrar bastante gente para jogar aqui. Posso falando que acha da hora esses eventos que permitem a gente encontrar pessoas. Não é incrível, Jorge Valpasso, cara? Fala pra mim se não é uma pessoa que tinha que estar aqui com a gente hoje. A galera falando de procurando mesa, falando do banco imobiliário, dos grupos dos jogos, né, que são similares. Gente, o D&D Moleque tá no YouTube, gente. Assistam o D&D Moleque, porque é divertidíssimo você ver os meninos jogando no estilo deles, né? Do nosso estilo, que é o Oil Fantasy. O Oil Fantasy nasceu lá no D&D Moleque. Mas que o Ayrton falou que uma vez ele e um grupo de amigos sofreu um acidente na subida da Serra de Nova Friburgo, o carro derrapou na chuva e quase caiu no barranco. Ninguém se machucou, mas depois eles criaram uma campanha de GURPS, que onde eles interpretaram eles mesmos depois de cair nesse buraco e parar no lugar desconhecido. Que legal, lembrança ruim virou uma memória querida depois disso. Que dica boa, cara, para ressignificar. Aí adorei essa aqui. Ó, o do Val falou que teve os hiatos grandes. Que ele foi. Aí o Don Jamie falou que ele foi chamado para jogar D&D, o mestre tinha um livro xerocado em inglês, ele não sabia absolutamente nada de inglês, é normal, a geração que começou lá atrás também. O meu professor de inglês foi o RPG, de verdade. Assim. Na verdade, o meu professor de inglês foi o videogame, mas o RPG aprimorou muito o meu vocabulário de inglês. E é isso aí, cara. E o Ayrton lembrou aqui que tá rolando um Tinder de mesa na trilha de segurança em RPG. A Belladonna teve essa ideia maravilhosa, né, de fazer se você está procurando mesa para jogar ou procurando jogador para sua mesa, vai lá no canal de Segurança RPG, que tem o Tinder de mesa, lá a galera tá fazendo a gente já tá vendo como é que a gente organiza isso para todos os grupos aqui dentro do festival, a gente já falava disso no mês de mentoria, mas vai ser legal. Pronto, Valpassos, e aí, cara? Eu só sugiro complementar Tinder de mesa de RPG, porque Tinder de mesa já pode virar uma outra coisa. Talvez. É verdade. Pode pode dar uma outra conotação, né. Então, sobre as duas perguntas, vamos lá. Eu acho bacana até falar sobre escrita, né, criação de jogos, ainda que não seja o tema focal aqui do nosso papo, mas não existe uma fórmula. Eu não sou a métrica para falar sobre game design e escrita de jogos, né? Eu me coloco como um escritor de jogos. Acho que a minha forma que eu consigo me expressar melhor por meio do texto, é por meio da palavra. É, e eu
sou, de certa maneira, um adepto do sangramento, né, na escrita. Eu me entrego muito, eu coloco muito do que eu vivencio, do que eu experiencio, do que eu desejo, das minhas dúvidas, das minhas angústias. Então, até mesmo quando eu releio um jogo, eu estou acessando um momento da minha vida. Então tem uma questão muito pessoal em todo jogo que eu escrevo, mesmo que isso possa estar de uma forma mais lírica ou por meio de metáfora, mas tem outras vezes não, que eu sou bem direto, então tem uma questão muito pessoal ali, mas é aquilo, né? O texto de um livro de RPG ele é um texto lacunar, no qual a experiência só acontece quando ela é ativada por meio do preenchimento das lacunas pelos participantes. Então, é o que eu falo, né? Todo jogo de RPG ele tem uma coautoria emergente que ocorre na mesa. Ele não é um livro todo meu fechado, o que coloca também a escrita de um livro de RPG dentro dessa grande magia que eu havia falado previamente, que ela ocorre também quando alguém está jogando um jogo meu, eu tô ali sem estar ali e as pessoas estão completando, né? Dando as mãos para mim e eu tô dando mão a ela. Pode parecer um pouco metafísico e tal, mas tem algo muito verdadeiro ali, é bem poético isso. Isso tem a ver com as artes participativas, né, as vanguardas lá da década de 60 e 70, a ideia de você ter uma relação com a arte que não é só contemplativa, então tem essa leitura artística do que é escrever, conceber e jogar o RPG como um grande processo, né, ininterrupto, no qual eu digo que até quem faz fanfic, fanart, está desenhando o mapa, ou então está imaginando qual é a classe que vai pegar quando o pá está jogando também. Você está em estados de ativação mental com engajamento lúdico, mas isso é um negócio mais complexo ainda. Eu dei esse preâmbulo todo para dizer que é difícil de eu ter uma escrita de jogo que eu não me envolva. E isso responde um pouco do jogo que eu mais me diverti escrevendo, mas isso também ajuda a responder que muitos dos jogos eu não me diverti, eu sofri e tá tudo bem, não tem problema. É nesse sentido. Tem jogo que eu fiquei mal. Eu escrevi o jogo atravessado pelas piores emoções que eu tive na minha vida. Ceifadores, por exemplo. Eu Ceifadores. estava em um momento muito complicado, foi depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, que é aqui da região, que ela era paraninfo da turma de conclusão do ensino médio, ela visitou o colégio e semanas depois ela foi assassinada, e aquilo ali gerou uma comoção muito forte na escola, semana que não teve aula e tal. A minha cabeça ficou muito, muito, muito mexida e eu botei para fora também por causa, os ceifadores é isso, e todos os casos de assassinatos de liderança que vai lá é, de questões que vão ocorrendo até hoje com genocídios indígenas que ocorrem, é, pseudo-justiciamentos que ocorrem em contextos urbanos e rurais, e todas essas circunstâncias. Então, é legal falar sim da diversão, mas acho que é importante apresentar também os elementos da criação de uma proposta autoral que ela não é necessariamente divertida nem no jogar e nem no criar, mas isso não desqualifica, talvez seja a proposta. É o que eu costumo, agora fazendo algo semelhante que você fez, Kobe, quando você falou, qual é seu filme favorito? Eu penso no RPG como um momento de se expressar e de você se permitir afetar. E aí você pode querer uma experiência que seja uma experiência mais lúdica e divertida. Só que quando você vai ao cinema ou você vai assistir uma série ou um filme na sua casa, você pode querer assistir um filme de terror, um drama, algo que é para você se emocionar, e o RPG tem isso também. Então, é só para construir um pouco desse preâmbulo, porque eu não vejo necessariamente como algo ruim,
poxa, a gente veio aqui jogar, vamos pensar num jogo que tem uma carga dramática que está aqui no mês de mentoria, Vampiro, né? Tem aqui V5, o Vampire, e que pode rolar ali uma risada e não há problema nenhum nisso. Eu sou também um pouco contra essa coisa de vamos jogar um jogo muito sério, vamos jogar cult e vocês não podem dar uma risada, vamos jogar Belregard, então é super sério, oh meu Deus, é muito adulto o meme da Peppa Pig. Eu gosto disso, é muito adulto. Não precisa, tá? Pode dar ali uma risada, mas é esperado que você vai jogar ali um vampiro, um lobisomem, um cult, um Belregard, para dar alguns exemplos, Pesadelos Terríveis, o próprio Herdeiro dos Antigos, que seja algo que você vai sair dali um pouco mexido. E tá tudo bem, é voluntário. Você vai terminar de assistir uma série mais dramática, por exemplo, eu não conheço uma pessoa que, sei lá, assiste uma sequência de episódios daquela série This Is Us e tá tudo bem. Estou aqui cantando alegremente porque é uma série bastante emocional ali, as coisas que acontecem, a relação familiar entre os três irmãos e tal, e tá tudo bem. Respondendo objetivamente, depois desse parênteses que demorou, sei lá, 15 minutos, eu acho que o jogo que eu tô lançando agora, que é o Tênis e Feitiços, é o jogo que eu mais me diverti escrevendo, porque ele é um jogo de jovens bruxas, tá? São crianças ou adolescentes, tá? Trevozinhas que estão se envolvendo com muitas confusões em um bairro e tem um pouco a ver com a atmosfera. E até eu fui. Me zoaram, né? Ano passado, foi super recente, que descobriram não, viram que a temática de escola e do cotidiano infanto-juvenil está em muitos dos meus jogos. Não estão em todos, mas é recorrente, tá? No Lições, no Encantos, no Magos Lacunares da Torre Púrpura e tal. E falaram assim: então, eu sei qual é teu gênero favorito, é o gênero escolar. Você escreve, faz jogo e escreve conta é de escola. Então, você gosta disso, você sabe fazer isso bem. Então tem um pouco disso, e o jogo tá divertido porque ele é uma fantasia autoconsciente. Então ele é um jogo que se permite brincar com saber que é um jogo. Então você tá ali jogando e tem algumas ações que ele pede para você fazer, que é quem está usando as roupas mais trevozinhas, roxas, está usando uma maquiagem mais pesada, acontece determinada coisa. É, tem várias brincadeiras que estão assim no jogo. E eu me diverti muito porque eu tenho refletido um pouco sobre o gênero de humor em jogos de RPG na cena nacional, como que o humor, ele eu não vou dizer negligenciado, mas ele é pouco tratado. Inclusive, o humor como até uma expressão subversiva, né? A gente pode imaginar outras possibilidades, rir de si mesmo, rir do mundo e construir outras alternativas por meio do humor. Na cena internacional é muito comum a gente ver títulos de alto apelo e de vendas. A gente tem o Brancalônia, que é humor, não vai dizer que não é. Brancalônia é humor, tem o Hora da Aventura, que está aqui no Brasil também, é Paixão humor. de las A gente Paixões. tem Paixão de las Passiones, né? Maravilhoso. São vários jogos que têm o humor ali no seu gênero, então o Tênis e Feitiços tem a ver com isso. É um jogo que eu me diverti muito escrevendo e que o pessoal que está já recebendo já está dando umas boas risadas, já estão rolando ali algumas mesas. Esse jogo, Tênis e Feitiços, ele era um panfleto que eu distribuía, eu não vendia o Tênis e Feitiços, era dado, era um panfleto e que eu estou no momento de expandir uns jogos menores que eu fiz. Eu falei, não, vai ser o Tênis e Feitiços e tá super divertido. E tá até numa promoção de lançamento agora, vai terminar em fevereiro essa promoção, mas tá bem divertido. E a outra pergunta, né, do jogo que eu mais curto, tá mestrando hoje dos meus jogos é o Lições, tá? Hoje eu não tenho dúvida de dizer que é o Lições.
porque ele é uma carta de amor ao meu amor a jogar RPG. Ele tem muita coisa. Ele é um jogo que ele é construído como metajogo, porque é um jogo que você vai para mundos paralelos, você viaja para outros mundos, tipo Alice no País das Maravilhas, animes Isekai e tal. Só que eu brinco com a ideia, as regras do jogo, as mecânicas dele, é, você quando vai para o outro mundo, você entende jogando sem estar de uma forma explícita no manual como o jogo acontece, que a ideia de ir para outro mundo acontece para o seu personagem, mas para você quando joga RPG também. Então tem mecânicas que são ativadas que fazem você refletir sobre o ato de você estar jogando também. Então eu acho que é um jogo. Tem essa metalinguagem, eu botei no design do jogo a metalinguagem, e ele é muito legal. Ele é muito bacana de ver o jogo acontecendo com novatos e pessoas experientes tendo esse estalo, tipo, caramba, eu tô jogando sobre o que que é estar jogando RPG como um jogo. Então isso é muito bacana. Sem contar que você consegue ir de Caverna do Dragão, que é um Isekai, até Digimon, passando por um monte de possibilidades aí com ele, então é super divertido jogar lições, eu gosto bastante desse jogo. Hoje é o que eu mais curto e mais me divirto jogando. Que legal, super respondido aí pra galera. Dos comentários que a galera foi tecendo aqui enquanto você falava, né, tem mais uma pergunta aqui para você, que daqui a pouco eu vou soltar, mas o Luiz Hallen falou que Ceifadores é uma experiência única de leitura, que não tem como você não repensar sobre o que é jogar RPG depois de ler, eu concordo com ele. O Ayrton celebrando a Marielle, que, né, sempre. O Grilo falando um pouquinho de uma frase que você trouxe aqui, né, que é sobre a coautoria do livro de RPG ao interagir com o conteúdo entregue incompleto pelo criador, realmente fantástico essa visão de colaboração plena, né, coautoria plena. Tem mais uma pergunta aqui do Don Dieme que eu vou lançar na sequência. Deixei o link aqui do lançamento do Jorge, o Tênis e Feitiços, em promoção lá na Lampião, 3 joguinhos. Você compra pelo formulário deles lá. Ah, não, E a versão do Tênis e Feitiços, ela em versão expandida não é essa então eu confundi, desculpa, Jorge. do é bit.ly Hum? barra tênis e feitiços. Pronto. bit.ly barra tênis e Fit feiticos. tênis e Isso, feticos. Pronto, tá aqui. Agora tá certo, galera. aí. Desculpa, Jorge. Acabei usando o É Google porque até tem uma aqui e me distraí. brincadeira, nada. Tem até uma brincadeira essa versão expandida é Aventuras Arcanas Adolescentes, né? Aí é um triple A, é um jogo triple A, né? Aventuras Arcanas Adolescentes, com 3 As. Assim. Concordo, super triple A, cara. E perfeito para apresentar, né, me parece, eu não Sim, sei, não conheço, não vou conhecer, mas parece ótimo para apresentar RPG para quem não conhece ou para crianças, para pessoal mais jovem, parece os teus jogos têm essa característica, né, são jogos muito friendly pra gente sim, apresentar sim. o E esse jogo, né, e essa coisa de eu estar revisitando os jogos e colocando um formato zine e tal, também acessível, tem a ver com isso que você falou da gente ir em eventos que não são exatamente de RPG. Eu vou muito à feira literária, eu vou a algumas feiras nas favelas aqui no Rio de Janeiro, e que o pessoal tem contato com RPG, vendo de anime. é, eu sou um pouco um certo peregrino aqui de estar circulando pelo estado do Rio e tenho ido muito a locais que sarau literário, que não é exatamente o público do RPG e eu me sinto, agora sendo bem honesto, um pouco é difícil você chegar em um local, não necessariamente que é de periferia, mas muitas vezes sendo de periferia, chegando com um livro de R$ 250, de R$ 150 e tal.
E aí a gente tem essa responsabilidade social também de ter muito título gratuito em PDF ou o livro, o manualzinho sendo em formato de revista, tal qual a gente tinha, né, na década de 90, chegando nas bancas de jornal, a gente faz isso, né, de revista e grampeado, para ter também a questão da acessibilidade. Então a gente pensa sim em ser jogo que tenha mecânicas fáceis, tem títulos editoriais, que são os livrões e tal, que são mais caros, mas é uma responsabilidade que a gente tem lá no coletivo de ter jogos para qualquer galera conseguir jogar, baixa lá o PDF, ou tem um título que é mais baratinho, ou um panfleto que a gente dá de graça, e por aí vai. É isso. Perfeito. Por quantos, não à toa 3DT formou tanto jogador de RPG no Brasil, Tantos né? jogadores. É um jogo Nossa, gratuito, acessível, modulável e que é paixão nacional 3DT, né? o Ó, último financiamento prova isso, né? O do 3DT Victory, que foi total, sucesso, né? total, sucesso total. André fez a seguinte pergunta para ti. Ele quer saber como é que você prepara uma sessão de RPG, cara. Essa é uma ótima pergunta. Ele e o Duval Olha, querem a saber. primeira coisa. Vamos lá. Preparação da sessão de RPG, ela começa, por incrível que pareça, pelo tempo. Como assim pelo tempo? Pelo tempo que eu tenho até o dia da sessão, pelo tempo que eu posso me dedicar até a sessão e pelo tempo estimado que eu acho que eu vou ter nessa janela para jogar. Aí provavelmente você deve estar falando assim: nossa, isso é muito formal. Não, talvez isso seja um pouco de costume enquanto professor, porque literalmente a gente planeja a aula de acordo com os tempos de aula que a gente tem, os tempos de 45 ou 50 minutos que nós temos. Mas o tempo, ele é muito importante para a gente conseguir saber o que, que a gente pode planejar, o que, que a gente deve ou não deve, e qual é o espaço que a gente vai ter de mesa daquilo ali acontecendo. Não adianta nada eu querer ter uma ideia sem nenhum parâmetro. Olha, eu vou colocar grid, vou botar miniatura e tal, etc. E o jogo vai ser amanhã de tarde. Eu estou começando a planejar hoje à noite. Ou você vai virar à noite e amanhã você vai mestrar como um zumbi, você reduz as suas expectativas e faz uma narrativa mais emergente, lida com alguns oráculos, faz as coisas acontecerem, divide mais a narrativa e tem um jogo mais colaborativo. O fato é, não existe uma receita certa. E às vezes a sua demanda, eu vou ter mais tempo, a gente combinou que vai jogar daqui a 15 dias. Maravilha, cara. Aí sim, eu posso fazer um planejamento que vai da trilha sonora à iluminação do ambiente, tá? Eu posso, por meio de um chat que eu vou criar com os jogadores, gente, a gente já tem ficha pronta, beleza. Ou a gente pode até criar até lá, então eu já vou ter, inclusive, o background dos personagens para eu estar criando algo específico, uma cena legal para aquele personagem, que às vezes você ali na one shot vão fazer a ficha na hora, você não vai ter isso. Agora, tendo esse tempo, você consegue construir melhor essas circunstâncias. Você vai ter mais tempo, inclusive, para criar prop, para estar ali construindo algo com mais detalhe. Isso significa que você tendo 15 dias para se planejar, você está fazendo um planejamento melhor e aí vai ser aquela coisa espetacular. Não necessariamente. Você não precisa, porque você tem mais tempo, se colocar em todas essas necessidades de fazer acontecer. Por quê? Porque se você estiver colocando só as suas expectativas e não dos demais jogadores, você está conduzindo o seu jogo e não o jogo do teu grupo. O teu grupo gosta de grid, o teu grupo curte esse negócio de trilha sonora, iluminação, ou a galera desfoca. Eu vou contar aqui uma experiência muito bacana. É, campanha fantasia urbana, Fate, rolando era Dresden Files, né? Nossa, Com meu vizinho aqui da frente. perfeito E tinha Fate para toda jogar uma Dresden, hein? coisa, né? E toda uma pegada, né? Iluminação, trilha sonora e tal. E eu descobri que tinha paralisia de ação, tipo,
ah, e aí o que vocês fazem? E ficava muito assim e tal, por uma coisa super simples. A luz baixa impedia a leitura da ficha de personagem ou a busca de recursos, porque meio que dava uma forçada, não estava tão bom. E ali eu achava que eu estava abafando e tal, só que eu estava diminuindo a acessibilidade, né? E a gente tem que ter uma visão meio de UX, né? De User Experience. O que está efetivamente fazendo o jogo tocar para frente ou não? Eu tenho problema de foco. E eu sou uma pessoa que gosto muito de música e se estiver tocando alguma música, eu vou acompanhar a música. Você vai estar começando a falar comigo, eu vou embora. Eu tô na música, eu tô ouvindo e, pô, eu tô aqui fazendo um acorde no baixo, na minha própria mão, tô começando aqui e tal, e a pessoa tá ali falando sozinha. É isso, eu me desconecto, eu vou muito na música. Então tem isso. O tempo do teu planejamento também é um tempo para você sondar, para você averiguar, para você alinhar as expectativas. Agora, mais especificamente para a aventura, sendo objetivo, porque a gente está no mês de mentoria. Eu busco criar alguns marcos de milha do andamento da aventura. Não é necessariamente objetivos que têm que ser cumpridos, mas nesse momento aqui, se essa condição for estabelecida, vai engatilhar tal coisa. E tento, sempre que eu for planejar qualquer desafio, isso está até dentro do Arquivos Paranormais, como que você vai construir uma minúcia ali, um desafio? Você pensa num desafio que seja adequado para o tipo de jogo que você está querendo, não precisa ser investigação sobrenatural, algo no sentido, pode ser fantasia medieval, horror, o que for. Mas, se você criar um desafio que só pode ser resolvido de uma ou duas vezes, de duas formas, abandona esse desafio. Qualquer desafio que você for construir, ele tem que permitir múltiplas formas de se solucionar. Caramba, E eu muito acho falar. que isso é uma dica muito importante, porque acho que muitos de nós já tivemos experiências ruins jogando, não necessariamente mestrando, que você precisava da chave A para abrir a porta A. Se não tivesse a chave A, não abria a porta A e a aventura não andava. Só que a vida não é assim. Você pode pular uma janela, sabe? Você pode contornar, você sabe? É isso. Então, é, construir alternativas e possibilitar essas alternativas. Então, é, às vezes eu recorro a um fluxograma de cenas e de situações e que eu coloco redundâncias, no sentido que para chegar em um determinado ponto, você não tem apenas um caminho, você constrói diferentes caminhos. Então isso é uma coisa bacana para construir um, uma aventura. Outra coisa que eu acho legal, e aí sendo uma campanha, é buscar momentos que sejam momentos que propiciem diferentes tipos de desafios. Eu acho que isso é legal. Mesmo sendo um jogo que tenha uma certa ênfase em combate, mas colocar, mesmo que seja esteja 3 encontros com combates, nesses 3 encontros, mas combates que precisam ser resolvidos com estratégias diferentes. Eu acho que isso é uma coisa legal, é uma coisa muito bacana. E uma coisa que eu busco também, nos planejamentos de aventuras, é pensar mais em situações do que em roteiros. Porque quando você pensa num roteiro, e aí eu acho. É uma coisa que às vezes perguntam, porque eu escrevo também literatura e as pessoas falam: ah, mas você escreve conto, escreve romance, escreve poesia, é algo parecido com RPG. Não, não é muito parecido, não. Às vezes é até diametralmente oposto. O que eu menos quero quando eu estou mestrando RPG é que haja um roteiro, é que haja um
e então vai acontecer isso. É, e aí é que entra uma coisa que eu costumo falar quando eu estou falando para mestres. Lembre-se, você também está jogando. Você se permite se surpreender. Então, quando você está planejando, lembre-se que você também é parte dessa experiência. Quais são os espaços na aventura que eu tenho para eu me surpreender? Para que os jogadores virem à mesa, para que aconteça alguma coisa que, poxa, eu fui pego desprevenido, desprevenida. Acho que isso é legal colocar como planejamento da aventura também, porque você não se exime. Eu tenho uma visão um pouco crítica ao design é, super higiênico, às vezes até eugênico, limpo, e quase não tem pessoa, sabe? Essa aventura vai funcionar a despeito de quem está jogando, a despeito de quem está mestrando. Eu acho que quanto mais suja no sentido, essa aventura eu estou particularizando, é um módulo pronto de D&D, é uma aventura pronta. Eu estou jogando Curse of Strahd, mas esse Curse of Strahd que eu estou mestrando aqui, eu estou adequando ao meu grupo de jogo, eu estou adequando ao meu estilo, à minha voz. Quanto mais sujo, quanto mais personalizado, quanto mais eu me expresso e estou fazendo aquilo para um grupo específico, não é apenas mais imersivo, mas é mais autêntico, é mais visceral, é mais verdadeiro, as coisas acontecem mais. Então, quando eu estou pensando na voz que eu vou dar para um NPC, para um coadjuvante, eu estou pensando nela, mas eu estou pensando nela falando com os PJ, sabe? Eu estou pensando em como que o PJ às vezes vai tretar com ela e que ela vai ali dar uma resposta e tal. Eu acho que é sobre isso. É sobre o jogo ser muito sobre aquelas pessoas que estão ali com você e que você também consiga botar sua assinatura no jogo, na sua aventura, no, da, da forma que você possa entregar a aventura escrita para o seu grupo de jogo e o seu grupo de jogo vai ler a aventura escrita e vai falar: caramba, jogando foi diferente. Isso aqui eu entendo, é um esqueleto, é um roteiro, é uma aventura, é o que for, mas a coisa acontecendo é diferente. Eu acho que um bom planejamento da aventura tem que estar inserindo também a personalidade, a pessoalidade, a assinatura. Então é isso. Tempo, diversidade da solução, diversidade de desafios, uma não roteirização e a possibilidade de se abrir espaço para que você e que os demais se expressem. Esses são os meus pontos de um planejamento de aventura. Bicho, isso aqui foi um PhD, não foi uma dica. Nossa, eu tô aqui vibrando com as tuas dicas de tão legais que elas são. Mandei uns links no chat aí para complementar coisas que são. Tem atividade sobre muitas coisas dessas que você falou. Cara, tô muito, muito, muito feliz da gente estar falando disso aqui agora. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, porque se deixar a gente fica aqui falando, Acabando. fica falando pro resto da noite. Tem que voltar mais, Valpasso, para falar com a gente aqui, cara. Voltar mais vezes. Ó, eu vou fechar com a última pergunta do Don Diene aqui que ele deixou para você, e vou pedir para você responder a pergunta dele e já fazer teu jabá, bicho. Fala dos teus projetos, que a galera eu queria muito perguntar para ti sobre o Complex Simplicidade que você está soltando agora no Bazar Verde, que eu acho que é uma ferramenta fundamental. Então, se você topar, a gente volta esse mês ainda para falar um pouco mais deles. Quem sabe até para não jogar uma sessão de complexidade, complex simplicidades aqui, para a galera conhecer. Mas queria que você respondesse essa pergunta do Don Dieme aí e a gente vai encerrando. Infelizmente, a gente vai encerrando por hoje aí. Vai marcar a próxima já, que eu já quero trazer você de novo. E qual é a pergunta? Qual que é o maior desafio que você já enfrentou para Hum, escrever um jogo e como é que você solucionou esse desafio? Pergunta de tá. prova, hein? Eita. Ah, poxa, o desafio foi para Herdeiros Antigos. Herdeiros Antigos, eu no DOF
que rolou ali perto da Paulista, foi 2019, 2018, agora não lembro. Foi pré-pandemia 19, se não me engano. e 19, foi 19. 19. Junho de 19. E o editor da editora Chá, o Max, eu tava no stand, tava divulgando o livro, mestrando, na época Arquivos Paranormais e tal. E o Max da editora Chá, ele chegou e falou: Olha, a gente gosta muito do teu trabalho, eu gostei do Pesadelos Terríveis, você tem uma pegada de horror um pouco diferente. Vi você já falando em podcast, escrevendo sobre horror cósmico e tal, e a gente quer um jogo de horror cósmico. E aí eu falei, pô, é um pouco delicado. Primeiro porque já tem jogos estabelecidos no mercado e que eu não nem me vejo como concorrente deles. Nossa, tem vários, mas vamos lá. Tem o Rastro de Cthulhu e o Chamado de Cthulhu, publicado no Brasil. Tem Cthulhu Dark, tem Cultos Inomináveis. Cultos Inomináveis também publicado no Brasil. Então, se eu puder aqui, a gente vai ficar falando a noite toda só de jogos de horror cósmico. E o segundo foi o moço, aí o Lovecraft é um cara um pouco problemático e tal. E aí o desafio foi dado, não, a gente confia aqui no teu trabalho e tal, você vai conseguir fazer um jogo de horror cósmico e tal, você conhece ali sobre o assunto e você tem uma pegada legal de horror. Eu falei, ó, só me dá tempo. Que é aquilo, né? Aqueles três pilares, né? Se tempo, né? Qualidade e preço. Se você diminuir o tempo, aumenta o preço ou diminui a qualidade. Não tem como ficar esse triângulo, só me dá tempo que eu vou encontrar uma solução. Demorou um tempo, né? Foram alguns anos de desenvolvimento, mas a solução que eu encontrei é sim, é um jogo de horror cósmico, só que é diferente. Você não joga com os investigadores. Você joga com o que seriam as crias dos grandes antigos, porque o próprio Lovecraft, a galera que segue, né, nos mitos de Cthulhu, fala dos grandes antigos, né, tendo crias nos diferentes planetas, inclusive na Terra, só que não desenvolve isso. Aí eu falei, é aí que eu vou. Então você joga com meio que humanos híbridos, né? Que tem ali uma fagulha, uma ancestralidade que tem a ver com os grandes antigos, só que eles fazem parte de minorias sociais e se sublevam contra o culto da normalidade. Então é um jogo de horror cósmico que pega todo o mito de Cthulhu, mas leva para um canto diferente, vai para um outro lugar. Então é isso. O maior desafio foi fazer um jogo que eu estava carregando ali um século de tradição de jogos de mesa. A gente tem jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo de RPG, jogo eletrônico, filme, série, quadrinho, romance de horror cósmico e falaram, ó, você tem que fazer um RPG sobre isso. Eu olhei para o lado, assim, olhei para trás, tem tipo um chamado de Cthulhu, né? E na quinta edição, que é um jogo super conhecido. Eu falei, então, vai ser meio difícil de eu fazer alguma coisa mais ou menos. E saiu algo que, felizmente, a comunidade curtiu bastante, foi ali um sucesso de financiamento, o pessoal tem jogado bastante, tem falado muito bem. A solução que eu tive foi não tentar replicar a experiência de outros jogos, mas tentar inserir algo que tem a ver com as minhas vivências e com o estado da arte do próprio horror, não é à toa que ele dialoga com Lovecraft Country, com a série do Watchmen, né, a série de 2019, então lidando com temáticas de minorias, questão racial, de gênero, classe, então colocando tudo isso para estar construindo uma outra experiência de horror cósmico. Então, a solução que eu tive é não negar o que era o horror cósmico, mas buscando
construir algo novo, sem necessariamente apagar o que já foi. Acho que é legal falar que E agora esse o aqui, Jabá. esse Sim, aqui eu sim, pode tenho, falar. esse aqui eu tenho aqui, ó, para mostrar pra galera, o meu queridíssimo Ah Herdeiros, lá, maravilhoso. é o Tem vários Herdeiros. teus aqui, cara, tem um monte, acho que tem poucos teus que eu não tenho. E o Herdeiros foi um dos primeiros jogos brasileiros a ganhar essa autorização aqui, ó, né? Tem o selo Verdade. Powered by Apocalypse, né? Concedido pelos autores de um livro de extrema qualidade, gente. Um jogo. Falei pra vocês, não é à toa. O homem é bom no que faz. Bem, fechando aqui com os jabás, a gente tem lá no Lampião, no Bazar Verde, né? Como eu falei, essa questão do compromisso de estar colocando o jogo gratuito. Inclusive o próprio The Loyal tá lá de graça, que é um título editorial, vários outros jogos do Lampião, seja pequeno, panfleto ou maior, tem os títulos que saíram no ano passado via financiamento coletivo, eu vou botar todos eles no Bazar Verde. Durante esse ano vai ter Cruzes, vai ter a Trupe, vai ter Gavarê, vai estar tudo no Bazar Verde. A gente vai colocando todo mês ali uma novidade. Esse Complexo Simplicidade, ele é um título antigo, ele já é de 2019 ou 18, sei lá, agora não lembro. Ele já tem um bom tempo. E ele é um jogo genérico, tem uma pegada mais narrativa, mais de construção processual. Ele é um jogo que eu estava começando a experimentar coisas que iam culminar no Lições. E é legal ter esse registro de estar colocando ele gratuito agora, como vários outros jogos estão também. A gente conversa mais sobre ele em outro momento, fechando aqui os jabás. Tá no mês de lançamento do Tênis e Feitiços, tá lá, bit.ly barra Tênis e Feitiços. Tem algumas promoções se você apoia a cena de outros criadores ou canais, divulgadores, tem ali desconto para adquirir. Tem o livro físico, que é uma revista que vai estar acompanhando o livro digital, que eu já estou postando, o livro está pronto, não é financiamento coletivo, já é venda mesmo, então já está pronto, é praticamente uma pré-venda, porque está com esse preço promocional até o final, até o meio de fevereiro. E para encerrar aqui os jabás, é só procurar por Valpacos Jorge em qualquer rede social, TikTok, Instagram, é, Twitter, né, que é o Twitter, tem o Blue Sky, então, eu sou uma pessoa acessível. Assim, eu tranco a DM porque às vezes eu recebo uns comentários que não são muito legais, então para prevenir, para garantir um pouquinho a saúde mental, é só me marca, fala, quero falar contigo e tal, pode falar que eu sou uma pessoa bem acessível mesmo, eu te chamo, eu abro lá a DM e a gente conversa a qualquer hora, a qualquer momento. Lampião Game Studio também é facilmente encontrável, só procurar Lampião Game Studio, arroba Lampião Game Studio, tem todas as redes. E quero fechar aqui esse papo só com dois assuntos totalmente off-topic. A gente está no mês de janeiro e a gente está com um índice de precipitação muito alto em várias áreas do país. E eu estou no Rio de Janeiro, mas eu sei que as fortes chuvas estão acometendo todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até o norte e o nordeste do país. Então, se você tiver a oportunidade, a disponibilidade de buscar alguma forma de apoiar as pessoas que tiveram a sua vida totalmente desestruturada, seja por um deslizamento, por uma enchente, queima de geladeira, algo no sentido, busque isso. É, é algo pequeno, que pode parecer pequeno, mas não é. Às vezes falta água aqui na Baixada Fluminense, rolou muito isso, né, de ter a contaminação dos rios e tal, por causa da chuva e tal, etc. Então, doar água mesmo já é um baita apoio. Mas eu não tenho braço, eu não tenho como ir, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu não tenho disponibilidade de ir nesse momento, porque eu estou cuidando de uma pessoa idosa e tal, mas é, tentar por meio de cestas básicas ou por água mesmo, ou mesmo divulgar se tem algum coletivo bacana que está arrecadando fundos, então é uma coisa bacana.
E uma outra coisa que é importante destacar, a gente está no finalzinho, dia 26, mas tem uma movimentação para a saúde mental, que é o Janeiro Branco. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o mês de janeiro tem uma certa mobilização por todos os profissionais de saúde, desde a atenção básica, serviço social no CAPES, psicólogos, psiquiatras estão tendo, eu não vou dizer exatamente mutirão, mas uma mobilização para que você busque atendimento, busque apoio, se você está tendo algum tipo de problema. Eu sou uma pessoa que digo que tive muitas transformações e ainda estou tendo por buscar cuidar da saúde mental e talvez pela construção de gênero, né? Ah, o homem não chora, isso é frescura e tal. A gente fica colocando sempre para depois de cuidar da saúde, mais ainda de saúde mental. Eu sei que quem está acompanhando aqui, a maior parte são de homens, né? Há mulheres também e tal, mas é muito comum que homens negligenciem o autocuidado, então vale a pena dar uma olhadinha. Não precisa ser em janeiro, já que janeiro está acabando, mas quando foi, que seja breve, se há alguma demanda para você cuidar da sua saúde mental, se colocar em primeiro lugar, não de uma forma narcísica ou narcisista, mas de uma forma a ter um autocuidado. Isso é uma coisa muito bacana e disseminar as duas coisas que eu acabei de falar. Fala com seus amigos, tanto do apoio a pessoas que estão em alguma situação complicada por causa das fortes chuvas e também cuidar da sua saúde mental. E é isso, gente. Perdão por falar demais que eu sempre falo. Foi um prazer estar aqui. Uma excelente noite, um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Necessários esses recados, Jorge. Eu agradeço mais uma vez em nome da comunidade. Reforço os recados do Jorge aí. Ajudem a galera que está sofrendo com as chuvas. Busque, né, conhecer mais. A gente sabe que o RPG tem muita gente neurodivergente ou com problemas que enfrentam, eu entre elas, né, diagnosticado com depressão e ansiedade crônica, bem medicado agora, podendo tocar aqui com vocês essa iniciativa, né? Não conseguiria fazer se não tivesse buscado ajuda. Então, recomendo, né, terapia, recomendo bons. Não tiver condição, o CAPS, como o Jorge falou, é um bom recurso que o SUS oferece para a gente poder cuidar disso. E acho que é fundamental o teu recado, cara. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela teu conhecimento, tua sabedoria, teu carisma e tua fofura aqui nesse nosso mês de mentoria para mestrar, cara. Esteja sempre muito bem-vindo, viu, Jorge? Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Vou encerrando aqui.